Desafinados. Reflexões em outro tom. Seres Planetários, está no ar o podcast Desafinados. Reflexões em outro tom. Conversas semanais sobre alternativas para um mundo em transformação. Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas. Olá. E Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e o tema de hoje é finitude. Uma das marcas da vida contemporânea é a finitude ter se tornado um tabu. Viver cada vez mais e afastar a morte para longe dos olhos, de preferência no confinamento dos hospitais, se tornou a regra entre nós. Mas eis que surge a pandemia e com ela a morte. Em plena sala de jantar, nos telejornais, na conversa entre amigos, no medo das perdas cada vez mais próximas. Assim, precisamos falar sobre o luto. Esse misto de angústia, desamparo, raiva, medo que nos assola quando, perplexos, vemos nossos planos se diluírem numa bruma difusa, a que agora chamamos de futuro. Choramos nossos lutos individuais e coletivos, num contexto em que até podemos acordar bem, mas certamente o país não colabora. Diante da avalanche de notícias difíceis, os brasileiros ainda têm que lidar com o atual desgoverno, que promove a desunião e a apologia da morte, sem apresentar propostas efetivas que protejam a sociedade como um todo. Nesse contexto em que somos todos tripulantes de um barco sem condutor, mais do que nunca, precisamos conversar sobre luto e finitude. Se organizar direito, será que todo mundo chora e consegue elaborar com um mínimo de saúde essa náusea cotidiana em que vivemos? Especialmente neste episódio, é importante dizer a data em que estamos conversando. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2020. Falar sobre morte move muitos sentimentos e o mistério. Nesse programa, a gente tem dois convidados que lidam com o mistério inefável na sua produção cotidiana. Letrux, conta pra gente quem é você, o que você faz, como vive, do que você se alimenta. Olá, pessoal. Aqui é a Letrux falando. Tenho 38 anos, sou carioca, sou caçula. Sou a terceira filha de uma família bem tradicional da Tijuca, um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, mas tive a sorte e o privilégio de ter um pai e uma mãe espiritualizados, mas não de maneira bitolada, pessoas a favor da ciência, né? Minha mãe me dava homeopatia, mas uma hora ela falava, acho que agora a gente vai ter que cair no antibiótico, coisas do gênero, né? Mas então fui criada por um pai que é médium da Umbanda e minha mãe sempre esteve muito conectada com reiki, com curas através da luz, Magnifier Healing, cura magnificada. Então eu acho que sou muito a cria desses dois seres humanos, sabe? E eu, até quando eu vejo meu mapa, eu consigo enxergar minha mãe e meu pai no meu mapa astral, uma coisa muito louca. Ninguém é artista na minha família, mas aconteceu que eu vim com isso e tive toda a sensibilidade desse pai que trabalhou no Banco do Brasil, da mãe que era professora do Estado, em terem acolhido esse despertar artístico que eu tive bastante nova. Já nova, as coisas já se configuravam em outro sistema na minha vida. Então fui fazer música até tarde, assim, comparando com outras pessoas. E agora estou aqui, bem Capricórnia, subindo mais uma montanha, sempre subindo uma montanha. E acabei de lançar esse segundo disco solo, que chama Letrux aos Prantos. E você, Robson? Quem é você? O que você faz? Como vive? Do que se alimenta? Eu sou astrólogo, eu tenho 64 anos e tenho formação em arquitetura e urbanismo e me especializei em patrimônio histórico, artístico, arquitetônico e cultural nacional. Já não estou mais na arquitetura há muito tempo já. Eu sou da arquitetura há mais de 35 anos, né? E desde lá eu sou somente astrólogo. Eu sempre serei arquiteto, certamente que sim, mas eu não estou mais arquiteto, né? Eu uso a arquitetura de um outro modo, eu vejo a arquitetura do céu depois que comecei a olhar a astrologia. E é interessante, tem muito arquiteto na astrologia, é uma coisa impressionante. Tem muito arquiteto que entra na arquitetura e depois se torna astrólogo. O contrário não acontece. Mas isso acontece então. Então eu sou formado em arquitetura também, me formei em Santos, né? Década de 70 para 80. Mas 70 todinha, praticamente, né? Na época da ditadura, vivi muitas complicações naquela cidade, que eu adoro Santos, por sinal, São Paulo.
Mas era uma época de ditadura, era uma área de segurança nacional, por causa do Porto, né? Então tinha muita repressão. Tenho boas lembranças, né? E outras más lembranças também. Mas a astrologia sempre esteve comigo desde moleque, desde criança, né? E depois que me formei, tudo isso, ainda vi o mapa dos meus colegas, a arquitetura e tudo mais, fiz projetos, tudo mais. Aí depois passou um tempo, eu tinha que fazer uma definição. Ou eu sou arquiteto ou sou astrólogo. Estou aqui, astrólogo. Mas eu sempre uso arquitetura. A Márcia fez curso comigo, então eu falo sempre da arquitetura, né? Todo dia eu falo. Fala mesmo. E falo todo instante, né? A arquitetura é isso, tal coisa aqui, né? Nas igrejas, assim no céu, assim na terra como no céu, como tem nas igrejas, sou totalmente, certamente, da condição. Vivo de astrologia, né? Sou casado com uma taróloga, que era enfermeira, que se tornou taróloga também. Tenho um filho, Paulo Papaléu, que tem um outro projeto que eu acho tão bom, né? Sem fazer propaganda, mas fazendo, né? Que é o Mundo Pensante, né? E o Mundo Pensante nasceu de dentro da Gaia, né? Então eu sempre incentivei, siga o seu sonho, né? O mais importante é seguir o sonho. A realidade não existe, a realidade é só a manifestação do seu sonho. Essa questão, sempre tive isso, né? E eu aprendi isso não assim didaticamente com meu pai, mas vendo ele também fazendo as suas coisas. Ele sempre seguiu os seus sonhos. Eletricista quando jovem, depois teve uma empresa de instalação elétrica, mas sempre seguiu o seu sonho. E eu aprendi isso, né? E passei para meu filho também a mesma condição. O que importa é o sonho, né? Se a realidade não é o seu sonho, então problema da realidade. Faça ela se tornar o seu sonho, certamente. Você perguntou, até perguntando na pauta, né, do que eu me alimento, né? E eu fiquei pensando, hoje de manhã, quando eu acordei, por sinal, né? Eu fui na minha cozinha, fritei um ovo, comi, tomei café com leite, um pãozinho integral com uma manteiguinha. Aí depois eu almocei uns brócolis, que eu fui na feira, no mercado, né? E fiz a minha comidinha e assim vai, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Então eu me alimento das minhas comidinhas que eu faço, mas não é só isso, né? Antes eu me alimentava que eu ia no mercado, ia no restaurante, e não dava nem tanta atenção porque eu comia. E hoje eu como, mas não é só o comer. Eu estou vendo o meu dia a dia de um outro modo, num outro ritmo, né? A minha vida mudou e eu vejo a vida mais simples. Então eu estou me alimentando do meu cotidiano agora, que está muito rápido, por sinal, né? Sim. E estou vivendo as minhas coisas agora, no futuro que está cada vez mais próximo, né? Mesmo que um pouquinho embaçado, mas cada vez mais próximo. Estou me alimentando do meu dia a dia agora, certamente. Legal, Robson. A gente sempre abre o programa com uma provocação, e quem vai fazer a provocação hoje sou eu. Na faixa de abertura do seu novo trabalho, a Letrux canta: se organizar direito, todo mundo chora. Pergunto a vocês, chora mesmo? Como está sendo para vocês lidar com os limites que essa avalanche de acontecimento nos impõe em proporções tão chocantes que muitas pessoas dizem nem conseguir chorar? O choro é a percepção de você ter perdido alguma coisa. O chorar, de repente, você está arrependido de não ter feito alguma coisa, né? E de repente ter passado o tempo e você não ter aproveitado, né? Então as pessoas choram, talvez não naquele choro, que está naquele buraquinho do olhinho aqui do cantinho, né? Do aparato lacrimal aqui. Mas o chorar é de coração, às vezes, né? Chorar pelo que não fez, pelo que deveria ter feito. Mas também tem o choro de saudade também, né? De um momento de alegria, um momento de tristeza, um momento de solidão até. E nesse período de quarentena, você às vezes pode chorar um pouco sozinho. Outro dia eu tenho peixe de ascendente, eu também choro. Muito. Né? E eu estava vendo outro dia o seguinte, né? A gente tem muitos amigos, né? Conheço um monte de gente. E outro dia eu estava em casa sozinho, sem dar aula hoje, naquele dia, né? E eu pensei, estou com saudade dos meus amigos. Aí eu comecei a chamá-los um por um no WhatsApp. Né? E até me emocionei quando escutei a voz dele mais uma vez. Eu falei, nossa, eu te conheço faz tantos anos, faz tempo que eu não te vejo, mais de 1 ano e meio que eu não te vejo, né? Mas quando não tinha quarentena, nem te ligava. E agora que estamos em quarentena forçosa, né? Aí eu senti saudade. Olha que doido, né? Quando você está obrigado a não estar com a pessoa, sente saudade. E se emociona quando ouve a pessoa, né? E você percebe que a pessoa, de repente, pode não estar mais presente. Porque forçosamente você ficou limitado por uma coisa do tempo maluco que chegou por aqui. As pessoas choram, de um jeito ou de outro, né? De saudade, tristeza ou alegria, né? Letrux, e você? Eu sempre fui muito... Eu sou muito terra, né? O Robson, eu sou terra ao cubo. Eu sou Capricórnio com ascendente em Virgem, Lua em Touro. É muita terra, então eu sempre fui interessada pelo oposto, que é a água. Todas as manifestações aquáticas têm muita importância na minha vida. Eu sempre achei muito louco o corpo não aguentar
e sair água. Seja gozo, seja lágrima, seja o suor. Que coisa é essa, né? Tesuda ou dolorosa, ou de saudade, ou de prazer, que precisa sair num formato líquido. Eu acho isso, assim, mágico. Então, sempre me interessei muito por isso. Eu sempre fui muito chorona e tem uma coisa muito bonita nisso, até em ser mulher. Ninguém nunca falou pra mim, menina não chora. Né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos, então por mais que meus pais sejam essas pessoas queridas, eles também são fruto de uma sociedade mais machista, racista, eles também carregam problemas na criação deles, né? Então, e eu percebo isso, eles são pessoas espiritualizadas, queridas, de esquerda, mas que carregam questões. Então tinha diferença na criação dos meus irmãos e na minha criação. Uma das coisas que não tinha é que eu nunca ouvi menina não chora. A partir do momento que eu nunca ouvi menina não chora, eu falei, então eu posso chorar. Então isso me libertou e eu nunca freiei, acho que nenhum choro. Quando eu quero chorar, eu choro na frente de quem for. Eu pego um filme, faltando 15 minutos, eu choro. Aqueles 15 minutos, nem sei quem é quem, qual é a complexidade da relação. Eu sei que a cena é bonita, a música me emociona, eu acho que eu sou rodeada, assim, claro, é bom a gente ter amigos diferentes, mas acaba que a sensibilidade é uma coisa que é fundamental para eu ser amiga de alguém. Acaba que todos os meus amigos e minhas amigas são pessoas que também lidam com o choro, sabe? Tem gente que tem mais trauma, tem gente que tem mais insegurança, questões, mas eu acho que na minha bolha, né, que horror, por assim dizendo, e até pessoas que gostam do meu trabalho, uma bolha um pouco maior do que a bolha de amizades, as pessoas estão chorando muito na quarentena. As pessoas estão entregues a esse choro, porque não estão conseguindo sonhar, estão chorando de tristeza com o governo, estão chorando de saudade de alguém, estão chorando... sempre vão ter os cínicos, né? Sempre. São pessoas até que eu tenho muita dificuldade de conversar. Mas eu estou sentindo que esse isolamento cutucou aí alguma água retida, uma água parada, uma água que tá saindo, tô sentindo. Não, é interessante, eu estava falando que você é Capricórnio, a pessoa fala, Capricórnio não chora coisa nenhuma, né? Capricórnio é duro, é frio, né? Tem uma simbologia do Capricórnio, né? Quem já viu esse desenho? Ela tem um mito associado, mito greco-romano, que é o mito da cabra amalteia, né? É meio cabra, história. Meio peixe. Ela é meio cabra, meio peixe, então tem uma parte mais sensível, tem guardada, né? O pessoal de Capricórnio é carinhoso, é sensível. É de muito uma amoroso. outra maneira, é. Com quem ele conhece, claramente. Com o vizinho talvez não, mas com quem ele conhece é muito caloroso. É o Dom Corleone do Zodíaco, né? Então ele é sua máfia, muito carinhoso com os seus amigos e com os outros. Com os outros não se importa, né? E muito duro, cobra os seus filhos, né? E os seus amigos, exatamente, por aqui. E entristece, chora também. É o choro de ter o carinho das pessoas, essa é a condição natural. Mas eu tenho uma mãe pisciana, então eu acho que eu sou uma capricorniana que teve uma mãe que soube me aguar, soube me amolecer, soube me levar para lugares do sonho, da magia. Minha mãe sempre teve muita... Por exemplo, ela dava aula também, então ela ia me buscar no colégio e aí eu estava jogando queimado, porque eu sabia que ela ia demorar. E ela conta que ela não podia entrar, então ela fazia uma telepatia, ela juntava esses dedos e falava, a Letícia vai olhar para mim agora, para saber que... E ela fala que eu sempre olhava. Então Peixes faz isso. Peixes faz isso, e eu acho que, por mais que eu seja Capricórnio, ascendente de Virgem, ela me molhou, ela soube trazer magia e telepatia na minha vida para eu não ficar tão sisuda como o Capricórnio às vezes pode parecer, né? Não, vocês estão falando dos capricornianos, eu toco com um capricorniano, ele é o bicho mais chorão do planeta, assim. Talvez seja o cara mais chorão que eu conheço, chora por causa de tudo, é doce, sensível. Muito. E aí eu tô ouvindo vocês falando, capricorniano, eu falei, nossa, eu acho que tem alguma coisa esquisita, né? Porque ele não é assim, mas tudo bem. E que bom saber que é um homem, né? Porque geralmente tem essa coisa do homem não chorar, do homem reter mais, se guardar, não mostrar a fragilidade, a sensibilidade. Que bom saber disso. Mas, Letrux,
O meu pai e a minha mãe são Capricórnio. E o meu pai me ensinou quando eu era bem pequenininha que homem chora sim. Eu vi ele chorando e ele falou: homem chora, filhinha. Eu tinha 3 anos. Esse programa vai ser a retificação dos capricornianos no universo. Eles vão virar o jogo. Redimê-los. É o Capricórnio 2.0, né? As pessoas adoram falar mal, mas ó, Michelle Obama, Sade, Janis Joplin, Patti Smith, David Bowie, Rita Lee, Elvis Presley. Não, e assim, eu sou um taurino, né? E um taurino chorão também. Eu que bom. Vejo filme e choro. Ouço música, choro. Na quarentena tá a média uma vez por dia, mais ou menos, assim, né? Por que reter um choro? Por que não chorar? Não é uma represa desnecessária, né? Não faz o menor sentido. E falando da quarentena, assim, tem um negócio que é muito doido, que eu queria perguntar para vocês, que é essa coisa de... O futuro é, como eu falei no programa anterior, o futuro é um ponto de ônibus na frente, né? Tipo, não existe mais, né? E assim, a gente tinha toda uma ilusão desse futuro, planos, coisas em 48 vezes sem juros, sabe? E isso foi tudo pro ralo, né? Tudo dançou. O futuro foi adiado, né? Foi adiado e, assim, tudo foi cancelado. Projeto, pessoal, profissional, tudo, assim, né? Teve gente que cancelou casamento, não sabe se casa, não sabe se deixa de casar. E eu queria perguntar para vocês, assim, como é que tem sido essa questão do futuro? Como é que tem sido essa visão que vocês tiveram ou não tiveram do começo, desse meio de caminho que a gente está agora aí para frente? E assim, e a vida? E agora? Como é que vai ser, né? Queria que vocês falassem um pouco disso. O tempo está muito rápido, né? Muito rápido, né? E esse futuro está cada vez mais próximo, a cada dia que passa, a cada segundo que passa, né? Hoje já é sexta-feira mais uma vez. Né? Já é junho daqui a pouco, né? Já é junho. Não, e ao mesmo tempo, né? Parece que todo dia é quarta-feira. É verdade, o que está acontecendo? Todos os dias são iguais. E essa percepção de que o futuro está chegando cada vez mais rápido, porque você está pensando hoje, né? O que eu vou fazer amanhã? É como aquela condição. Chega na segunda-feira, eu quero que chegue logo sexta-feira para o happy hour. Então o tempo passa muito rápido. E o que acontece? Estamos agora com o tempo muito rápido, porque o que eu faço amanhã? O que eu faço amanhã? O que eu faço amanhã? E o amanhã vai chegando cada vez mais rápido e você não chega nesse amanhã nunca. Sabe por quê? Porque ele não vai chegar nunca esse amanhã, porra nenhuma. Ele está sempre lá. O amanhã é uma resultado do presente, né? Certamente, né? E tem um cara, eu sou arquiteto de formação, né? Tem um cara que disse que ele fez essa frase, falou essa frase, o Niemeyer. Ninguém consegue confirmar isso, porque ele já foi embora já, há um tempão já. Mas que ele diz o seguinte, né? Cuide muito bem do seu presente, que ele é o passado do seu futuro. Ou seja, né? A percepção que eu vou fazer isso no futuro, vou chegar naquele futuro, né? O que acaba acontecendo? Você fica aguardando o futuro acontecer. E esse futuro, né, está acontecendo agora, nesse instante, né? Ou seja, é nesse instante inicial, nesse momento exato que está acontecendo esse futuro. E se você não fizer um movimento qualquer, ele vai chegar difuso, sem direção nenhuma, porque ele vai sempre estar à frente. Então tem que fazer o presente agora. Sem falar de astrologia e falando, que eu sempre falo, lógico, né? É a questão do Saturno. Saturno é a realidade nesse mesmo instante, né? Se você quer realizar alguma coisa qualquer, realize agora. E aquela condição, se você quer construir o seu sonho, é melhor você começar a construir agora. E Saturno, tão mal falado, Saturno, coitado, que rege Capricórnio, tadinho, né? Mas não, Saturno é a realidade. A realidade é essa. Se você quiser mostrar o seu futuro, ou fazer o seu futuro, comece quando? Nesse instante. E Saturno está retrógrado agora. Está retrógrado, ou seja, é repensar o seu projeto, repensar os seus planos, repensar a sua realidade agora nesse instante. O mais importante agora, repensar o que eu vou fazer nesse meu futuro, mas o futuro é nesse instante, a cada segundo que passa. Então a ideia principal de agora é você repensar, lógico, as coisas encerraram-se, né? Que é o tema do nosso plano de hoje, que é a finitude, né? As coisas se encerraram, né? É um parada de tempo, né? Ou seja, desse ponto em diante, temos que repensar, porque o tempo está continuando andando. O tempo continua se movimentando a todo instante. Tanto que Saturno é o senhor do tempo, e ele traz o tempo. O tempo está passando, começa a fazer as suas coisas, desde já. Não espere voltar tudo ao normal, até porque tudo não voltará ao normal. Porque o normal que estava antes não era o normal. O normal foi cancelado, né? Foi cancelado, foi abortado, né? Porque não era bem o normal, certamente, né? Tem aquela condição, mas como é que vai ser o futuro? Vai ser diferente? Vai ser melhor? Olha, vai ser um resultante do que você fizer agora, nesse instante, certamente, né? Então, essa questão do tempo, né? Da finitude, né? O fim acontece a todo instante, a qualquer segundo, né? E o começo acontece logo, imediatamente. Então,
Esses são ciclos planetários, né? Tudo vai, tudo volta constante. Tem até o Ouroboros, a cobra que morde o seu próprio rabo, né? O começo e o fim estão sempre juntos, nesse segundo agora, nesse próprio segundo. E você, Letrux? Concordo muito com o que o Robson falou. Tem uma coisa também que ele falou sobre sonho. Eu sou fanática, tarada por dormir. Eu tenho a lua em touro. Então, eu amo dormir, assim. Eu adoro uma boemia, adoro ir pro bar, mas eu sempre sou a amiga que fala, galera, vou nessa. Eu sou a primeira a ir embora. Porque tem uma hora que o papo já não faz mais muito sentido para mim. O que faz sentido é sonhar, que é a loucura total. Ninguém me garante que aquilo não é real. Ninguém fala pra mim, você sonhou. Não, pra mim, eu fui à Rússia voando, e aí eu acredito nisso. Eu acordo, quando eu acordo, eu demoro, assim, ainda uns minutos pra ficar... Então, é um momento que eu gosto muito, eu acho muito sagrado. Só que com a atual conjuntura do governo brasileiro, os pesadelos aumentam, né? Porque vai para o meu subconsciente, vai para um lugar que é muito sagrado. O presidente, ele também não nos permite fazer planos. Tá tão horroroso e uma coisa assim que me dá um nervoso, que ele está começando a adentrar um lugar que para mim era muito sagrado, que era o lugar do sonho. Eu fazia planos, eu vou lançar um disco, eu vou fazer um show na Europa, eu vou não sei o quê. Conforme ele cortou, não só a mim, né? Você falou, pessoas que iam casar, não casam mais, pessoas que iam fazer a festa do filho de 15 anos, não sei o quê. Então, quando mexe no lugar do sonho, eu fico revoltada, assim, sabe? Já tô revoltada com outras coisas. Aí quando entra, a gente só tem isso, né? A gente não tem nada, a gente só tem o nosso pensamento. O resto, a gente tem máscaras sociais, a gente tem questões de cidadania, a gente tem trabalho, a gente tem conta. O que tá na nossa cabeça é só nosso. Então isso é tão sagrado e bonito e genuíno e único. E aí quando entra nesse lugar e começa a cortar as asinhas já são cortadas aqui no corpo físico, né? Por limitações, por questões, por capitalismo, por horrores da vida, do sistema que o planeta Terra funciona. E aí quando corta aqui é muito difícil. Então essa questão tá braba pra mim, assim. Eu não sei o que vai acontecer, eu não tô conseguindo fazer pequenas projeções, mas é isso, é o hoje. Eu tô me alimentando, eu tô aprendendo a tocar piano, tudo é hoje, tudo é hoje, tudo é hoje, tudo é hoje. Porque eu não tô conseguindo pensar o que vai ser no segundo semestre. Esse pensar no hoje, o futuro é muito próximo, né? Tem o que se chamam de presidente, né? Eu não considero ele como meu presidente. Eu também não, Robson. Esse senhor é um imbecil. O inominável. Ele é o inominável. Ele não me representa, nem me representa como brasileiro, certamente que não. Ele que se dane, ele que se foda. Usando os termos que foram colocados no ministerial também, exatamente. Mesmo, né? Certamente, né? Agora, tal coisa que nem o Ivan falou. Tem gente que cancela o casamento. Poxa, por que cancelou? Casa então, quando hoje mesmo. Você está marcada a data para o casamento, então faça o casamento nessa mesma data. Mas eu não sei como vai ser o futuro. Ué, se você pensou no futuro e está com essa pessoa, então continue com essa pessoa ainda, né? Ou seja, a projeção estava no futuro, então, né? Então não era hoje que você queria casar com essa pessoa, era no futuro. Talvez a pessoa casou com o casamento e não com a pessoa, né? Exatamente, casou com a festa do seu filho de 10 anos, faz a festa. Outro dia eu vi na televisão, tem internet, o pessoal casando pela internet, eu marco a data, vou casar hoje mesmo. E casou sozinho, cada um com o seu champanhe, e fez a festa online no Zoom. A festa no Zoom. Né? Já tem baladas que se fazem desse modo, então faz. É o melhor? É o ideal? Talvez não, porque a gente está preso a um modelo anterior ainda. Né? Mas no futuro isso vai voltar de uma outra normalidade, certamente. Né? Mas é interessante isso, as pessoas parecem que as coisas encerraram, não são mais como eram antes. Certamente não serão mais, não voltará mais como era antes, certamente. Mas o que existia em termos de projetos como era anteriormente, vamos dar um jeito de ser desse modo ainda, né? Então vamos casar pela internet, vamos fazer a festinha no Zoom. A minha sobrinha fez aniversário, ela juntou os amigos, um monte de celulares por lá, né? Fez a festinha.
E esse momento de transformação, né, que a gente está, e é um signo que mora, né, dentro da finitude, que é transformar. Eu sou uma sagitariana que o Sol mora na casa de Escorpião, tá ali aquele Sol na 8, com Urano junto lá. Mas a gente tem hoje um contexto que é, bom, a morte, né, e a finitude em uma condição, vamos dizer, normal, já é um processo delicado, né, porque ela aciona muito das nossas impotências, da nossa falta de controle, né? Tem esse meu Sol que está ali junto com Urano na 8, mas tem todo mundo, o resto está lá em Capricórnio, né? Morando lá em Capricórnio. E aí, o que a gente vive hoje, né, é uma situação inédita em gerações, a gente pode dizer desse jeito, porque também existe um trauma pela impossibilidade de ritualizar a partida dos nossos entes queridos, um luto coletivo, e no nosso caso ainda, como a gente já também disse aqui, né, um desgoverno, né, político, social, um desamparo mesmo, né, como sociedade. Daí, eu pergunto para vocês, como vocês entendem, né, dentro do ofício de vocês, a Letrux como artista, o Robson como astrólogo, que esse fazer auxilia vocês mesmos e os outros, nesse momento que a gente está precisando ficar nessa sanfona, né? Eu e o outro e todo mundo. Eu tive uma reação um pouco, a princípio, bem difícil, porque eu lancei o disco na sexta-feira 13. Eu queria que o disco fosse pisciano, porque é um disco muito ligado a questões da água, a questão do choro, do gozo. E aí eu falei, eu quero muito lançar o disco em março, disco pisciano. A primeira semana era muito perto do carnaval, melhor não. A última semana já tinha show marcado. Então, e todo mundo nas plataformas de streaming tem que lançar sexta. E quando eu olhei o calendário, sexta-feira 13, eu falei, putz, será? Mas aí eu achei bonito o mapa, falei, vamos lançar. E aí teve o decreto, né, aqui no Rio, em São Paulo também, e aí eu fiquei muito sem chão. Eu passei assim, acho que até 13 de abril, passei um mês, as pessoas, faz live, fala comigo, e eu assim, chorando, sabe? Aos prantos. Literalmente, foi uma coisa louca. Eu falei, meu Deus, eu falei, o próximo disco vai chamar Vai Dar Tudo Certo. Porque eu fiquei horrorizada. Eu falei, meu Deus, o nome do disco é o que eu tô passando. Então eu passei um mês. E claro, o público, os fãs, né? As fãs, eles querem que o artista esteja sempre disponível e com palavras de incentivo. E eu não estava muito bem. Nesse primeiro mês eu fiquei muito mal e frustrada. Era a primeira vez que eu passei num edital na minha vida, com 38 anos. Tentei uns 10 anos aí passar em edital, nunca conseguia. Fiz 3 crowdfundings na vida, então era um momento que eu estava assim, conquistei uma coisa, consegui. E aí, puxaram o tapete. Então, eu passei um mês ainda entendendo o que seria, e com questões familiares também. As minhas 2 avós são vivas, e aí manda a cuidadora para casa e organizando, ajudando a família a entender como a gente ia lidar com tudo. E de repente, eu aos poucos, assim, com muito amor, eu tô na Serra do Rio com meu namorado e mais um casal, né? E a gente se alimentando com música, todo dia a gente tenta ver um filme. A gente já viu grandes filmes, sabe aqueles filmes que você fala, um dia eu vou ver Stalker, do Tarkovsky, agora a gente viu. Então a gente tentando com literatura, vou ler esse livro que eu sempre falei que ia ler. Então acho que aos poucos eu fui me alimentando das coisas que eu gosto, literatura, arte, música. Eu comecei a aprender a tocar as minhas músicas no piano, que foi uma coisa linda de viver, e cozinhando, né? Eu sempre gostei de cozinhar, mas agora eu tô assim, Masterchef. Então essas simples coisas, elas foram me trazendo vida de volta e pensando, poxa, Letícia, e observando também o privilégio, né? Eu tô numa casa, eu tô com comida, consigo me proteger. Então aos poucos eu fui... É porque às vezes parece, mimimi, mas não, acho que todo mundo tá vivendo um pequeno luto, né? De algum projeto, de alguma situação, uns com mais privilégio e outros com menos, mas acho que todo mundo
vive um luto pessoal. Então aí aos poucos eu fui voltando a respirar, aí fiz uma live bonita aqui na Serra, as pessoas trocamos músicas, trocamos carinho, e aí eu fui retomando assim esse axé, essa vontade de querer trocar, porque antes eu estava meio reclusa e me guardando, mas aí aos poucos, com as coisas que me alimentam desde sempre, né? Eu sempre gostei de literatura, de música, e foram elas que também me salvaram nesse momento. Não foi nada diferente do que eu já fazia, foi só a confirmação de que aqui é isso que me alimenta. E ao mesmo tempo, quando saiu o disco e rolou tudo isso, eu fiquei pensando que intuição, né? Porque esse disco está fazendo parte, assim, da quarentena de muita gente nesse sentido, né? Também. Eu posso atestar que faz parte da minha, viu, Letrux? E você tem uma coisa que eu acho maravilhosa, assim, que é redentora, e que é uma característica de Capricórnio, tá aqui o Robson que não vai me deixar mentir, que é o senso de humor que você tem, que é uma coisa assim maravilhosa. E eu cheguei a comentar com você numa oportunidade no Instagram, claro que você não vai lembrar disso, porque muita gente fala contigo, que me lembra muito o humor da Rita Lee, que também é capricorniana, né? Eu amo. Que é tipo, vamos fazer do limão uma caipirinha, porque é o que tem, entendeu? Tá pesado, vai. Lembrei de outro capricorniano engraçado, Jim Carrey. Jim Carrey, Jô Soares também. Sim. Jô Soares também. Eu acho que quem fala aí essa frase é a Marisa Hort, que eu acho ela uma mulher muito engraçada também. Ela fala, Letícia, a hora que você vira a maçaneta e a maçaneta cai no seu pé, você tem duas reações, ou você xinga o mundo, ou você gargalha. E eu acho que, claro, eu não sou uma pessoa positive vibration o dia todo. Imagina, tem dia que eu xingo muito, mas eu tento trazer a graça para minha vida para eu conseguir seguir, para eu conseguir aguentar, né? Eu acho que rir, nossa, se não fossem os memes, as trocas de áudio com as amigas, a gente ia estar muito pior nessa pandemia, né? Ainda bem que tem o humor, ainda bem... É claro, a gente não pode ter... porque é uma linha muito tênue, né? Da alienação, daquele humor besta, daquele humor que é bitolado. E um humor que é inteligente, que te faz gargalhar. O famoso rir para não chorar, né? Só que a gente chora e ri. Deixa eu só falar uma coisa para ti, Letrux. O Freud aqui dizia, né? O riso é o triunfo da vida sobre a morte, né? Maravilhoso. E o humor de Capricórnio é um humor muito pé no chão. Ele não tem nada de alienado. Nada. Eu acho que o humor de verdade, mesmo quando você ri de si mesmo, quando tá sozinho. Total, eu amo rir sozinho. Você tropeça e ri sozinho. Então isso é divertidíssimo, né? Estava vendo aquela questão da atividade dos nossos ofícios, né? Eu sou astrólogo. As pessoas vêm até mim para se conhecerem, certamente, né? Apesar que tem uma coisa interessante, sempre falo isso, né? As pessoas buscam astrólogos, né? Por autoconhecimento também, viu? Elas querem saber o futuro. É sempre isso, né? Que quem já foi em astrólogos já ouviu tudo que ele falou, você já sabia já. Então você se reconhece naquela coisa, mas elas querem saber o futuro. E que futuro é esse que o pessoal vem procurar agora comigo? Não é verdade? O pessoal fala, se tu quer fazer previsão, que porra de previsão vamos fazer para esse pessoal? Aí cada um tem o seu espaço. É difícil? Total. O mundo parou, o futuro agora está parado. Mas aquela condição, comece a fazer suas coisas, meu filho, porque o mundo mudou para todo mundo. Só que não mudou o seu estilo, mudou o seu mundo. Então o seu mundo tem essas promessas no seu mapa, né? Então faça ele acontecer. Tem uma coisa, Hermes Trismegisto fez o Caibalion, são 7 princípios, né? Não adianta, que essa é uma das perguntas, não adianta. Não, eu estou por aqui já. Mas ele fala que nada está parado, tudo se move, né? Ou seja, e tem uns truques interessantes no Caibalion, né? Que a frase é assim, nada está parado, tudo se move. Mas o principal é tem que colocar uma pequena letrinha no meio do caminho, que é o nada está parado, o tudo se move. Ou seja, se você não fizer o tudo, aparece o nada. Então, nesse momento histórico que estamos passando, né? Se as pessoas ficarem esperando tudo, vai surgir o quê? O nada. Então, você tem que se apropriar desse instante agora para fazer valer o seu mapa.
E quando é o futuro está no seu mar, você tem esse potencial, faça ele funcionar. Porque o nada está parado, o tudo está em movimento. Se você movimentar o seu mapa e a sua vida, a coisa vai acontecer. É evidente que as pessoas podem perguntar, agora que todo mundo tem pessoas que se vão, pessoas morrem, né? E o luto também não é só encerrar projetos, é encerrar um pedaço da sua vida. Como disse Regina Duarte, aquela imbecil também. Como disse Regina Duarte, aquela outra imbecil. Aquela outra imbecil, junto com aquele outro imbecil e os outros imbecis também por lá fora. Os imbecis em série do governo. A morte acontece a todo instante. Ela até que falou certo, se pensar. A morte acontece a todo instante e a vida começa a acontecer mais uma vez. A finitude é seguida da infinitude, né? Ou seja, quando acaba uma coisa é para começar outra situação. Então, se encerrou um projeto seu agora, é para começar de outro modo. Lógico, adaptado com o que você tem ainda. Então, casa pela internet ainda, faz festinha com os celulares e os tablets, né? Mas vai ser diferente depois? Balada vai ser diferente? Balada vai ser diferente. De que jeito? Não sei. Mas vamos fazer o que temos por agora. Agora, né? Para que o nada não apareça, para que o tudo continue se movimentando, certamente, né? E quando o pessoal vem falar comigo, estou buscando astrologia, é meu futuro. Seu futuro está no seu mapa, como sempre aconteceu. Sempre esteve por aqui. Só que agora você tem tempo de fazer ele ficar mais organizado. Organizar-se melhor, para ele poder acontecer. Não ficar atropelado pelo seu tempo que você criou. Então agora você pega o seu projeto e refaz essa condição. Porque o Saturno, Júpiter é o grande projeto, né? Júpiter é o arquiteto, ele faz o projeto. Agora chegou o Saturno, vamos para a obra agora, meu filho. E agora os dois estão retrógrados no céu, né? Júpiter e Saturno. O projeto e Vênus tem que ser também, né? E Vênus também. Repense os seus prazeres, o que te dá prazer de vida realmente, né? Júpiter ficou retrógrado, repense seus projetos para o futuro. E o Saturno, você vai ter que trabalhar para isso também. Ele está em Aquário agora, vai voltar para Capricórnio, né? Ou seja, ele entrou em Aquário para você repensar como são seus iguais, seus amigos, seus grupos, a sociedade e a humanidade. Agora ele vai voltar para Capricórnio. Entretanto, meu filho, você vai ter que trabalhar para a coisa acontecer certamente. Ele vai encontrar com Júpiter depois Saturno, Júpiter e Aquário no finalzinho do ano. Que acontece a cada 20 anos se encontrarem, né? Agora, eles se encontrarem a 0 graus de Capricórnio, aliás, em Aquário, isso acontece pouquíssimas vezes. Sabe quando aconteceu a última vez Júpiter se encontrar com Urano, Júpiter com Saturno em Aquário? Depois da peste negra. Caramba. Ou seja, foi um novo momento histórico que a humanidade repensou o seu lugar. Então, temos essa esperança, se pensar, né? Que o mundo vai mudar muito, porque a ciência vai surgir, a arte vai surgir. A revolução virá pela ciência e pela arte, certamente, né? E quando teve a pandemia toda, né? O que aconteceu depois? A peste negra, né? Veio a renascença. Então nós estamos nos preparando para uma nova renascença, uma nova sociedade. E não vai ser dia 1º de janeiro de 2021 que vai ser, nossa, o pessoal está tudo feliz da vida, saindo correndo pelado pelas... Não vai ser assim. Mas vai ser um processo que vai começar, um novo momento histórico. E nós temos que ficar nessa corrente, senão o tempo vai ser tão rápido, né? E as pessoas esperam o futuro chegar, e o futuro não vai chegar se você não fizer alguma coisa, porque o nada vai surgir. E é tão bonito, né? Toda vez que me perguntam sobre astrologia, eu falo assim, gente, é uma coisa muito especial, é uma foto do céu quando você nasceu. E está acontecendo o tempo inteiro, né? É lindo demais. O seu mapa que você carrega até hoje, ele está lá no passado. Ele acontece agora no presente e vai reverberar lá no futuro. Aí um pisciano famoso, que é o Einstein, também que falava essa condição. O passado, o presente e o futuro acontecem simultaneamente. Se você suspender o presente, suspende o passado, esquece o que já foi feito e suspende o futuro, e o nada aparece, exatamente. Então, e não dá para pedir o ingresso de volta do futuro, né? Não dá, né? Não dá. Veja, vamos fazer então da limonada, do limão, fazer uma limonada, né? Não, limonada nada, caipirinha mesmo. Fazer uma caipirinha, tá duro. A limonada corre o risco de ficar azeda ainda. É verdade. Não me tira meu álcool, não tira o meu álcool. Não tira meu álcool, pelo amor de Deus. Com gel a gente tá falando, não estamos fazendo apologia de... Né? Álcool gel, né? É verdade. Não, mas essa coisa do futuro tem um negócio que é muito louco, assim. A gente entrevistou o Fiote falando sobre produtividade, ele é a Rita Von Hunt. Se você não ouviu, ouça, que tá muito legal. Muito mesmo. E o Fiote, ele falou uma coisa que, assim, ó, com todo esse medalhaço que tá rolando aí, uma das únicas armas que a gente tem, mesmo sem futuro, né, sem esperar um futuro, é a esperança, né? A esperança é uma arma. E eu mesmo fiquei refletindo isso durante a semana. Eu falei, eu trabalho num lugar que eu fico basicamente 8 horas, 9 horas por dia trancado, né? Fazendo coisas, tal, aleatórias.
E eu falei, nossa, eu nunca produzi tanto quanto nessa quarentena, assim, né? Eu falei, isso é como a esperança é o combustível, porque se não tivesse, estaria jogado no chão, fazendo qualquer coisa, né? E não, vamos para frente, bola para frente, a gente tem que avançar, né? Eu queria saber se vocês concordam com isso, que combustível, que eu não gosto muito dessa metáfora arma, né? Porque eu acho, na minha opinião, quanto menos bélico a gente for, melhor também. Aprendi isso alguns dias e vou utilizar para minha vida. E eu queria saber se esse combustível, o combustível da esperança dá isso. Eu sou uma pessoa completamente metade do copo cheio. É muito difícil. O meu nome significa alegria até, acho curioso. Alguns momentos da vida, claro, eu dei uma afundada, mas eu sou uma pessoa que eu me trato melhor quando eu tô triste. Quando eu tô triste, eu não deixo chegar no buraco. Eu falo, Letícia, se cuida, faz exercício, volta pra terapia, vai no centro. Eu tenho alguma coisa que na hora que vai cair eu não deixo. Então, acho que eu sou uma pessoa, não sou nada niilista, acredito em passe, eu tiro tarô, tudo me protege, acredito no invisível, então me sinto protegida, gosto de conversar com a natureza. Então, acho que uma pessoa que tem esse perfil acaba sendo um pouco mais otimista, mas eu sempre me apaixonei por pessoas niilistas. Eu tive poucas paixões na vida, assim, amores, é impressionante, assim, sempre a pessoa não acredita em nada, niilistas, eu fico, ai, que saco. E aí mas aí já tive uns encontros com pessoas mais hippies que eu falo, ai, que saco também. Então eu acho que de alguma maneira esse yin e yang, esse caos e cosmos, essa luz, essa sombra, existe um complemento, né? E é até bonito, porque, né, eu tô num relacionamento, vai fazer 7 anos com um sagitariano, e o Thiago, ele é super da filosofia, super niilista, e ele não consegue ser uma pessoa muito da fé, da esperança, mas eu acho que o fato dele ser assim me ajuda um pouco a também não ser tão poliana, tão macabeia, porque de vez em quando o meu excesso de otimismo me deixa um pouco, vai dar tudo certo, e sei lá se vai dar tudo certo. Então eu acho que me relacionar com pessoas que têm visões diferentes nessa hora me ajuda, mas eu sou uma pessoa que é mais otimista, que eu me utilizo da minha fé, dos meus sonhos e dessas pequenas miudezas da arte do dia a dia, da comidinha ser bem feita, para eu me manter. Não sei se eu tô trabalhando, né? Até fiz uma live, a gente precisou ensaiar aqui na Serra, não tava com a minha banda, então meu namorado tocou, meu amigo tocou, foi divertido. E acho que essa fé em se apresentar para as pessoas ficarem alegres com uma apresentação, isso me deixou viva também, de alguma maneira, sabe? Deu um gás, né? Deu gás. E o que tem depois do fim? Depois do fim, tem o começo, um outro começo. Olha! É outro começo. De que jeito? Lá a gente vê. Agora tem que fazer as coisas encerrarem. Nós temos direito de chegar no fundo do poço. Então, já que estamos nesse momento histórico terrível, né, que você tem que chegar, então vamos viver o máximo possível para poder, porque temos mais o que fazer. Vamos chorar os montes porque temos mais o que trabalhar. Inclusive, né, eu estava pensando, eu penso nas palavras também, né? Eu sou de Gêmeos com peixes ascendente, penso no símbolo das palavras, né? A gente fala, tem que trabalhar. Trabalhar é um porre. Trabalhar é muito ruim. Essa semana todinha, né, dei aula todos os dias. Eu não trabalhei nenhum dia, produzi todos os dias. Eu tô na astrologia há quase uns 35 anos. Posso dizer uma coisa para vocês, sempre falo isso. Eu não trabalho faz mais de 35 anos. Eu produzo todos os dias. Então, talvez seja o momento agora de nós todos, né, não trabalharmos mais forçosamente. Temos que produzir. Você tem que comprar seu pãozinho, tem que comprar sua comida, mas dentro do possível agora é o seguinte, minha filha. Temos que produzir para ficarmos bem. E fazer o que você gosta de fazer, ou o que você sabe fazer. Por isso que você buscar o seu potencial é uma das coisas mais importantes. O que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, é o que você sabe fazer principalmente bem. E o trabalhar, então, seria trocar por produzir. Lógico, tem dia que você tem que trabalhar, não tem jeito, né? Para me dar aula, tem que preparar a aula. Isso é o trabalhar, mas eu ler truques, né? Trabalhar, fazer a letra, depois aí produzir. Aí vai para o palco e se solta totalmente. Aí está produzindo. Antes é pegar, comprar de repente papel, um monte de coisa, para poder fazer as coisas. Trabalhe, para depois produzir melhor, certamente. E a esperança, né? A esperança é ter a certeza, ou ter a perspectiva, né? Que tudo pode ficar melhor. E vai ficar melhor.
Mas, para ficar melhor, você tem que fazer uma coisa quando? Hoje, nessa condição. E a morte existe? A morte tem um pensador que eu sou fã imensamente, né? É um cara chamado Epicuro. Epicuro foi um filósofo grego, né? Séculos 3 a.C., se não me engano, né? Vivia uma Grécia degenerada, terrível, triste, né? Como está hoje. E ele começou a juntar uns amigos, né? Tipo nós. Ele começou a juntar uns amigos, ele era bem de vida, né? Numa casa que ele tinha, que é o Jardim de Epicuro. Ele começou então a falar umas certas coisas, que a felicidade é uma coisa que existe. E ela é possível. E o que é o mundo mau, o mundo negativo, é uma circunstância. Porque o normal é a felicidade. Então o mundo está muito mal hoje, muito mal mesmo. Então ficou no fundaréu do poço lá embaixo, escancaradíssimo lá embaixo, né? A esperança é que as coisas vão melhorar, porque tudo vai e tudo volta. Como tem no Caibalion, tudo vai e tudo volta certamente. Né? Então esperança não é só esperar. Esperança é acreditar. E isso vai acontecer certamente. Sabe por quê? Porque não tem outra alternativa. Não existe, vai ficar melhor, porque não tem outra situação possível. Então vai melhor, vai ficar melhor. Quando? Aí você define. Né? E nós temos que colaborar com tudo voltar a acontecer. Parecem palavras de autoajuda, né? Aquelas coisas de palestras de automotivação. Mas a alternativa é essa, não tem muito o que pensar. Não tem alternativa. Vai ter que ficar melhor quando? A partir desse instante, coração agora. Desse instante agora. Desse momento. Agora, já. Agora, falar com o Robson aqui, uma coisa que ele gosta muito, quase deu spoiler. É para vocês dois, tá? Mas essa é para levantar para o Robson. Robson, na oração cotidiana está lá, assim na terra como no céu. Sim. E o mesmo consta no Caibalion, né, que você citou aqui, você citou outros princípios, né, eu vou citar o princípio da correspondência, que está lá no Caibalion. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, né, o Caibalion, para quem não conhece, é um texto hermético que é muito importante para a astrologia. Essas frases levam à noção de uma ordenação maior, de providência divina, destino. Pergunto, então, para vocês dois, na opinião de vocês, qual o papel da espiritualidade no auxílio da elaboração do luto? Quando você entende, começando pelo Ernest Trismegisto, Caibalion, alguns falam Caibalion, tanto faz. O que está em cima com o que está embaixo, o que está embaixo com o que está em cima. Você pode ter uma visão religiosa disso, que é desígnio de Deus, que está lá em cima, que faz acontecer aqui embaixo as coisas. Mas o que acontece aqui embaixo, né, realmente, no mundo físico nosso, é um desígnio divino que está lá em cima. Agora, se nós percebemos que nós somos uma manifestação também divina, de qualquer religião essa condição, você é uma partícula de Deus, você é uma partícula do cosmos. Então você também consegue fazer o que está em cima se tornar o que está embaixo, voltando àquela mesma condição. O que está em cima, o que está na sua mente, na sua ideia, está em cima. Tem que colocar embaixo, né? Ou seja, no seu projeto, no seu dia a dia. Se você tem um sonho, você tem que trazer para o chão, certamente. Agora, se a sua realidade que está embaixo, né, ela não corresponde ao que está em cima, que é o seu pensamento, a sua ideia, ou a sua ideia de ser divino, realmente então você não é dono do seu espaço. Você obedece um sistema externo. Obedece um formato que foi imposto pelo exterior. Agora, quando você se torna consciente de si mesmo, né, que o primeiro princípio de Hermes Trismegisto é o todo é mente, o universo é mental, ele está dentro do todo. Quando você perceber que você é dono do seu universo, você é uma partícula divina, aí você assume a sua realidade. E você faz o que está em cima, que é a sua mente, se tornar a realidade o que está embaixo. E você vai ver seu sonho, então, concretizado. Você pode ter visões religiosas disso tudo, né? Ou físicas, ou quânticas, ou o que for. Quântico, hoje tudo é quântico, né? Qualquer coisa é quântica. Ninguém sabe o que é quântico, mas tudo é quântico, né? É uma coisa maluca, né? Mas essa é a condição. Então você consegue trazer essa questão de sentir espiritualidade, não como uma religião espírita, mas de perceber o espírito do outro, o que é espírito necessário para que todos possam ficar bem. De novo, parece coisa de autoajuda, mas é um momento histórico nosso atual, de entender o Netuno está em Peixes, perceber. Quando o Netuno entrar em Áries, 2025, né, vai surgir um novo tipo de conceito, que é o religar-se, religioso. Aí você vai ter um outro em cima, outro embaixo, certamente, dessa condição. Então a espiritualidade é importante, você perceber o outro, perceber a outra necessidade. Agora, o ser espírita tem uma religião, aí é outra história. Tem várias faces de Deus, como já disse o Joseph Campbell também, né, certamente. E você, Letrux? Amo o Joseph Campbell. O Poder do Mito, maravilhoso. Abri muito a cabeça lendo isso. Eu tive uma experiência com morte muito cedo na vida. Eu tinha uma prima mais velha, só uma prima mais velha, depois era eu e depois outras primas novinhas. Ela era muito
muito já feminista, ela era uma menina muito com ideias avançadas de questão de sexualidade, drogas. Eu era muito súdita da minha prima, Marina. E quando eu tinha 17, ela tinha 19, ela morreu no dia do aniversário dela, de meningite meningocócica, uma história assim, uma tragédia na minha família mesmo. E foi uma coisa tão bruta no dia do aniversário, uma doença muito que chega e mata, não tem, né? A meningite meningocócica é uma coisa horrorosa. O netinho do Lula morreu até disso também. É uma coisa muito trágica. Eu não estava ainda, eu ainda tinha meus avós vivos, avô, vó, bisavô. Era uma coisa, a morte era muito distante. Meu pai, eu sempre frequentei, né, terreiro, eu sempre vi meu pai incorporar. Mas eu ainda não tinha. Eu acho que quando você passa por uma experiência, as coisas começam a ganhar novos significados, né? E eu passei muitos anos tendo muitos pesadelos com a minha prima. Chegou-se a fazer uma psicografia, né? Que ela estava um pouco revoltada de ter morrido cedo. Eu cheguei a encontrar um caderno de perguntas. Vocês deviam ter também. Era um caderno de perguntas que a gente dava para as amigas responderem, não sei o quê. E aí tinha uma pergunta que eu perguntava assim: você tem medo? E eu achei isso assim anos depois, 20 anos depois da minha prima ter morrido, e estava lá a resposta dela: tenho medo de morrer cedo. Aquilo assim me deu uma sensação muito absurda. E aí, depois de muitos anos, eu consegui ter um sonho muito libertador, né? De novo, os sonhos, para mim, sempre fazendo sentido. Eu acho que ninguém me tira que eu não encontrei minha prima. Ninguém vai chegar e falar: não, você está delirando. Eu vou falar: foda-se. O delírio, o Freud também falava isso, né? Que o delírio é um sistema de sobrevivência. Então, eu tô para sobreviver. Eu tô delirando e eu acho que esse sonho foi real. A gente teve um sonho que a gente se abraçava, se encontrava, e isso me ajudou muito a conseguir seguir com o meu luto, porque durante muito tempo foi um luto muito pesado, de revolta com o mundo, de se Deus existe, porque Deus matou minha prima, todos questionamentos até importantes que eu carrego até hoje, de ser uma pessoa que questiona e filosofa e tal, mas na época, com 17 anos, foi um pouco duro. Então eu acho que esse luto, ele foi ajudado muito por esses encontros que eu não tenho controle, que são os sonhos, né? Uhum. Claro, você pega uma foto e você vê a foto, uma cartinha que ela me escreveu, um vídeo do Natal na casa da vovó, tudo isso é palpável e real e existiu, mas o que mais me salvou no luto era o sonho, era o delírio do sonho. Durante muito tempo foi pesado e depois eu tinha sonhos lindos. Aí a irmã dela, a minha outra prima, teve 2 filhas. E aí um dia eu sonhava que a minha priminha sobrinha me olhava no olho e falava: Marina, tá dentro de você. Eu tinha uns sonhos tão lindos que eu chorava. E acho que isso foi uma coisa que me ajudou a seguir assim no sonho. E claro, eu sou uma pessoa espírita, então acaba que eu tenho umas visões que também são confortantes de alguma maneira, né? Não acho que ela desapareceu, não acho que eu me interesso por questões de outras vidas, então muito mistério há de pintar por aí. E o sonho é sim um lugar possível, viu, Letrux? Ai, total. O sonho é realidade. E o sonho é um território muito maluco, né? Porque eu lembro quando eu era criança, eu sonhava recorrentemente que eu era uma espécie de corpo estelar, assim, como se fosse um meteoro, alguma coisa que ficava vagando. E você é um corpo estelar, né? Está vagando. Vagando, e aí olhava para um lado, passava um planeta, olhava para outro, passava outro e ia, assim, no breu, não sentia medo, era guri, garoto, e era um sonho. Eu sempre sonhava com isso, né? E agora, depois de velho, eu vou confessar que eu tive um sonho essa semana bizarríssimo. Eu sonhei que aquele que não se pode dizer o nome
ele vinha na minha casa, eu era um deputado, e ele falou, não, porque a gente tem que aprovar, não sei o quê. Eu falei assim, não, eu não participo desse tipo de coisa. Aí ele começava a gritar, olha, estou sendo acossado por não sei o quê. Ele colocava dinheiro nas minhas coisas, dentro da minha casa, gritando assim, estou sendo acossado, não sei o quê. Eu falei, para com isso, pelo amor de Deus, você que tá me colocando dinheiro na minha casa. E acordei assustado. Assim. Você sonhou com a realidade. Eu sonhei com a realidade. Você sonhou com a realidade. Acordou com uma placa, eu não sou o centrão, né? Sorry! Não, e aí eu tô falando isso também porque eu lembrei do que a Letrux falou, porque eu acordei puto, cara. Claro! Falei, no meu sonho não, que eu puto. Até aqui, né? Até aqui não, aí não dá. É gente, ó, a gente tá chegando aqui no momento capital, que é o final dessa conversa espetacular. Que ficaríamos aqui por mais 3 futuros horas e meio, horas. Né? Mais 3 futuros e meios ficariam, mas aí antes do fim a gente tem aqui uma espécie de enquete, mas não é muito bem uma enquete. Eu queria saber de todos nós aqui, o que passou pela gente nesses últimos dias, nesse último ciclo de 7 dias. Antigamente era conhecido como semana, né? Hoje já deve ter mudado de nome, já deve ter um outro nome. Vão até reinventar os dias da semana, pelo visto, né? Já que não existe mais o pra frente. O que passou por vocês esses últimos dias? Robson, começa contigo. Há umas 2 semanas atrás, né? Eu conversando com meu filho, Paulo, né? Ele falou, pai, você tem que assistir uma série. Falei, que série? Tá no Netflix, propaganda. Midnight Gospel. Alguém assistiu? Não, ainda não. Na minha lista. Estava vendo isso hoje. Midnight Gospel. Isso me atravessou de tal maneira que eu falei, gente, era tudo que eu estava pensando como era essa realidade ao nosso redor. E essa semana foi atravessada por as percepções das pessoas ao redor. Como eu comecei hoje, eu fui atravessado por um sentimento, né? Tomando meu café da manhã, fazendo as minhas comidinhas, tudo, e falei, poxa, eu estou vivendo a realidade. E a realidade não está muito distante do meu sonho, só que eu voltou ao meu pequeno mundo, que é o meu grande mundo também, né? Minha comidinha, minha casa, minhas gatas, ao meu redor. Mas essa série Midnight Gospel, né? Isso me atravessou, eu falei, gente, né? Existem outras pessoas que percebem o que também percebo. E eu senti essa condição. Recomendo ver essa série por aqui. E você, Letrux? Essa semana eu, pela primeira vez, fiz um trabalho remunerado no meio dessa pandemia, que foi me apresentar numa live da Secretaria de Cultura de São Paulo. E tive um barato de olhar e falar, tem 5.000 pessoas. Eu nunca fiz um show com 5.000 pessoas. E aí, de repente, eu olhava e tinha 5.500 pessoas. Eu falava, só que aí, dentro da casa, não tem aplauso, não tem a resposta do público. Então, eu tive um barato essa semana, assim, de questões de vaidade, de ego, de entender que é o outro barato, né? O artista tem muito essa coisa da resposta do público ser imediata, né? O aplauso. E é uma coisa que a gente tem até que trabalhar isso, porque eu terminava de cantar uma música, silêncio. Onde está o público? E eu ficava, as pessoas estão gostando, porque eu não conseguia cantar e olhar, os comentários são muito rápidos. Vocês já viram como é uma live, é uma coisa assim. Então eu tive um barato assim de Letícia, é você com você também, né? Você também tem que ter... Eu tenho muito barato cantando, me apresentando. Mas às vezes a gente usa essa bengala do aplauso, a gente usa esse lugar, né? A gente tem uma vaidade com essa coisa. Então acho que essa semana eu tô fazendo análise por telefone, ainda não fiz, mas é um assunto que eu vou levar, que é essa loucura da apresentação com não resposta imediata do público. Isso foi um barato que me passou aí essa semana, rolou esse assunto. Mas tem a resposta imediata, é que a gente tem que perceber de outro modo. Eu também não tenho essa percepção também. Eu tô dando aulas online, né? E eu falei, mas o pessoal não tá me olhando, dando risada, tudo, né? Mas eu fiquei pensando, eu tenho que ver de outro modo, eu tô interagindo de outro modo, porque eu tenho que ver o tato, né? Mas eu tô, lógico, não é assim tão simples também, não sou um ser iluminado também não. Mas é minha alma que tá entrando em contato com o pessoal, é outro tipo de interação. Claro. Foi esse barato que eu comecei a ter, do tipo, olha... Tem que pensar desse modo, né? É difícil pensar assim, eu não consegui chegar nesse nirvana ainda, mas eu tô pensando em pegar. Eu até uma hora falei assim, quando acabou uma música, eu falei,
tô aqui ouvindo aplauso na minha telepatia. Eu brincava com essas coisas. Talvez isso. Mas foi um assunto. Legal. E você, Marcinha? O que foi essa semana para você? Essa semana para mim foi especial ter participado do podcast Boteco dos Versados. É um podcast voltado para pessoas com deficiência que discute literatura. E eu conversei com Samuel e com Sidney sobre a perspectiva capacitista do ensaio sobre a cegueira do Saramago. E foi muito bacana conversar com eles, porque com eles eu aprendi que a empatia ela tem uma limitação, que é a gente se reconhecer naquilo que o outro tem em comum com a gente. E aprendi com eles também a potência da alteridade, que é você se reconhecer na diferença com o outro, né? Reconhecer que o outro é diferente de você, reconhecer esse outro como um sujeito. E como a gente cresce com isso. Foi muito emocionante ter conversado com eles. Queria mandar um abraço para eles, inclusive. Boteco dos Versados. Legal. E você, Nancy? Essa semana passou por mim, na verdade, duas coisas, né? Eu estava muito aflita, né, com o desgoverno, e essa semana foi muito legal porque a Michele Serra, que faz parte de um coletivo que chama Minas na Frente, começou uma campanha e organização de cestas básicas. A Márcia falou na semana passada, né, da campanha também do município de São Paulo, e eu fiquei muito emocionada porque ela fez o registro dessa entrega no Dia das Mães para famílias de cestas básicas. Que foi amor. muito confortante e emocionante entender que a gente, como sociedade civil, não é o que a gente tem representado no poder. Nós por nós, né? E a gente é foda. Isso me emocionou muito. Por mim, o que passou por essa semana foi talvez uma coisa que passou por muita gente que não é privilegiada de estar em casa, que não é privilegiada de ter um teto, de poder ter uma condição de se manter durante essa pandemia, que é: cadê os 600 conto da galera aí? Cadê? Então, R$600 para muita gente é uma coisa muito importante, fundamental. E enquanto isso, para bancos, instituições que têm bilhões, trilhões aí em reserva, não é nada, né? Então, cadê os 600 conto? Cadê? Foi isso que passou por mim. E bom, para terminar, mas terminar de verdade mesmo, assim, né? Sempre a gente pede aqui umas dicas no pique, assim, papum, do que vocês recomendam para as pessoas se entreterem, assistirem, se informarem aí para os próximos dias. Pode ser um vídeo, um filme, um disco, o que for. Eu já falei. Você já falou? Então, mas repete. A Midnight Gospel, né? Uma série que está na Netflix. Midnight Gospel, 8 episódios, é um desenho animado, animação. Olha. Mas é para adultos, é fantástico. Midnight Gospel, é uma outra piração doida aí para você ver o mundo de um outro modo diferenciado. Midnight Gospel na Netflix. Isso aí. Bacana. Eu tô vendo uma série que tem na HBO, eu sei que a galera tem mais Netflix, mas eu nem tenho HBO, mas minha amiga tem, me deu a senha. Tenta trocar senha, está todo mundo trocando senha. O nome da série é High Maintenance, é uma palavra que é difícil, High Maintenance. É uma série muito curiosa, só tem um personagem que é fixo, que é um cara que ele vende maconha. E é um assunto que às vezes pode ser polêmico, mas a série trata justamente, ele vai em várias casas. Cada episódio, ele vai entregar na casa de alguém. E tem uma beleza na série. Você pode assistir o 3º capítulo da 3ª temporada que você vai entender, porque os capítulos são finitos, as histórias terminam no próprio capítulo. E tem muita beleza de mostrar que ele vende para todos os tipos de pessoas, todos os níveis sociais, as pessoas que têm um interesse. É porque é muito absurdo, né? Eu, por exemplo, eu tomo um óleozinho de CBD que eu comprei quando viajei para fora do Brasil, que é uma coisa que me ajuda a dormir, que me ajuda a relaxar, e vai acabar. E aqui não vende. E outras coisas, né? Crianças, pessoas com doenças, escleroses, que a mãe às vezes tem que entrar na justiça para conseguir. E se você parar para pensar, é da natureza
certeza. Isso me irrita num grau que eu não... Sabe, a gente faz chá de hortelã, a gente faz chá de... Meu Deus! Então essa série me deu mais uma vez uma confirmação de que maconha é uma coisa muito... Por que cerveja, cigarro, açúcar, sal? Então isso me irrita muito e a série é muito bem escrita, ganhou alguns prêmios aí de bons roteiros. Olha, tem capítulos assim que você bate palma e fala, nossa, isso é genial. A trilha sonora da série é muito boa, tem playlist da trilha no Spotify. É muito interessante. High Maintenance. Recomendo com força. Eu indico essa semana um livro que me ajudou muito, muito num processo de transformação intenso que eu tive na vida. Escorpianos, né? Não adianta podar a árvore, você transplanta, né? Você arranca uma árvore do lugar e põe em outro. E foi isso que eu senti nesse momento, que se chama O Feminino e o Sagrado, Mulheres na Jornada do Herói. Ele é um livro da Beatriz Del Picchia e da Cristina Balieiro. Ele é um livro da editora Ágora. Tem uma introdução super interessante, explicando o que é a jornada do herói, como isso está sempre associado a mulheres, né? A homens, aliás, porque o herói são 15 histórias de mulheres que tiveram um ponto de virada em suas vidas, tendo contato com a espiritualidade. Por maneira eu vou querer com certeza. Esse livro é super bonito, tem histórias assim lindíssimas, eu recomendo bastante. Eu indico um livro que acabou de sair pela Boitempo, em edição e-book, é de uma coleção chamada Pandemia Capital. O livro é do psicanalista Christian Dunker e se chama A Arte da Quarentena para Principiantes. É um título bem humorado, porque o Christian é geminiano, como nós, viu, Robson? E realmente tem tudo lá, entendeu? Tem a necropolítica, o diário do ano da peste, como algumas pessoas estão com tanto medo que precisam negar o que estão sentindo e o que está acontecendo. É uma leitura muito interessante, pela editora Boitempo. Legal. A minha indicação, bom, eu tinha uma indicação até o programa começar, mas eu mudei completamente de ideia, vou inventar uma outra indicação agora. Isso porque eu sou taurino, né? Com ascendente em touro. Com ascendente em touro. Caraca. Então, eu vou indicar hoje um portal do Vincent Moon. Ai, amo. Híbridos. É incrível. Híbridos of Brazil. É incrível. O filme é inacreditável que ele lançou, mas nesse portal tem todos os episódios de toda a pesquisa dele a respeito da espiritualidade brasileira, assim. Nesse momento que a gente precisa se apegar a coisas ancestrais, coisas do hoje, para poder pensar no amanhã, eu acho que é uma super pedida fazer uma imersão nessa obra que é linda de viver, né? E é isso, né, gente? Então a gente agradece a presença dos nossos convidados nesse programa. Eu agradeço. Sextou. E a gente gostaria também de dizer a todos que estão nos ouvindo que a gente preparou esse programa com muito carinho, buscando um pouco de leveza, na medida do possível, como uma forma de afago para todo mundo que está nos ouvindo, diante de tudo isso que a gente está passando. Tamo junto. Tamo junto. Beijo grande para vocês todos. Muito obrigada. Gente, agradeço. Obrigada, gente. O podcast Desafinados é um programa independente feito em parceria com o Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. O link do contato dos nossos convidados está no texto de apresentação de cada episódio. Dúvidas? Sugestões? Ideias? Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, @Desafinadospod, no Instagram e no Twitter, e no YouTube Desafinados Podcast.